Olá pessoal, eu gostaria de compartilhar o conhecimento deste livro, que é As Grandes Estratégias de John Lewis. John Lewis ele estudou a fundo as estratégias que os grandes líderes da humanidade tiveram ao longo de suas vidas e os desafios e como venceram e tudo isso para ele dar um curso para os fuzileiros navais dos Estados Unidos, também para o exército e posteriormente ele ministrou na Universidade de Yale. Então, esse conhecimento que ele adquiriu ao longo da sua vida, ele condensou nesse livro e lançou o livro que se tornou um best-seller. É um livro difícil de ler, tem um conhecimento muito abrangente, mas é um livro de extrema importância para quem quer se tornar um estrategista. E ele aborda no livro que liderar não é fácil. E o livro ele começa lá no ano 480 a.C., com o rei da Pérsia, Xerxes. Ele está diante de um grande rio que é o Estreito de Helesponto. E lá nesse grande rio que tem 1 quilômetro de extensão, ele constrói duas pontes, uma de 360 barcos, outra de 314. Ele atravessa, ele invade a Grécia, só que no final ele é derrotado. E aí ele começa a falar sobre a teoria. Por que existe a teoria? A teoria existe para que a pessoa não comece tudo do zero toda vez. Então a teoria existe para a pessoa usar o conhecimento que já foi construído, que outras pessoas pensaram. A teoria sem a prática, ela não serve para nada. A teoria sem a prática é quando a pessoa esqueceu o porquê, o propósito da teoria, que a teoria só existe para que exista a prática. E ele fala de duas visões de mundo. Tem um poeta grego que falou uma frase, ele deixou escrito um fragmento da sua poesia que diz assim: a raposa sabe muitas coisas, o porco-espinho sabe uma só, mas é a mais importante. Então, qual que é a diferença da raposa e do porco-espinho? A raposa, para ela sobreviver, ela precisa se virar de diversas formas. Ela precisa de diversos métodos. Se ela quiser usar a estratégia do porco-espinho, ela se torna uma presa fácil. Qual que é a estratégia do porco-espinho? Ele para na frente da onça ou de qualquer outro animal, do cachorro que quer atacar ele, e deixa os seus espinhos à mostra. Ou se a pessoa quiser enfrentar o animal ou a onça, os seus espinhos, ela vai sofrer. Por quê? Porque ele tem muitos espinhos. Então, essa estratégia funciona para ele. Mas se a raposa ficar parada, ela vira uma presa fácil. Então, é a diferença entre o especialista e o generalista, é a diferença entre a pessoa que não quer mudar e a pessoa que está disposta a mudar. Por quê? Porque a gente vive num mundo hoje totalmente diferente do mundo que a gente viveu há 50, 100 anos atrás. Eu me lembro que quando eu tinha lá os meus 8 anos, 10 anos, o meu sonho era ter um Walkman. Eu não sei aqui se alguém sabe aqui o que é Walkman, eu tenho certeza que as pessoas mais antigas sabem. Que era um negócio que você levava na cintura que parecia uma arma, que carregava uma fita, ou o Discman carregava um CD, e você carregava ali incríveis 12 músicas. Né? Se era na fita, era 6 de um lado, 6 do outro, e no CD não precisava virar. E o mundo mudou, porque teve um homem chamado Steve Jobs, que ele criou um aparelho
que faz com que as pessoas carreguem no seu bolso mais de 1000 músicas. Olha como mudou o mundo, né? Antigamente, as pessoas trabalhavam de uma forma. Hoje, se as pessoas forem trabalhar da forma que trabalhavam antigamente, elas estão fora do mercado de trabalho. Por quê? Porque o mercado de trabalho saiu do capital simplesmente financeiro para o capital intelectual, do trabalho braçal para um trabalho mais intelectual. Então, a pessoa precisa se adaptar. Nós vivemos numa era de descontinuidade. As coisas estão sempre mudando, sempre mudando. Então, no livro aqui ele aborda que a estratégia de Xerxes foi a estratégia do porco-espinho. Ele tinha um objetivo, ele queria invadir a Grécia. Ele conquistou muitas coisas com essa estratégia. Porém, os gregos sobreviveram e prevaleceram porque eles agiram como raposas. Eles usaram a expertise, eles usaram a capacidade de se adaptar às mudanças, eles usaram a capacidade de você lidar com o inesperado, de você lidar com os desafios, com o dia mal, de você saber lidar com quando você já não tem mais plano, você tirar um plano da cartola. Quando você já não sabe mais para onde ir, você ter uma estratégia, você não aceitar essa situação, né? É preciso a pessoa ter inteligência emocional, é preciso a pessoa ter a capacidade de se adaptar às mudanças, é preciso a pessoa ter a vontade de aprender coisas novas, a vontade de viver coisas novas. Então, nós precisamos se adaptar e nos tornarmos mais forte. Você quer se tornar mais forte? Então preste atenção nessas dicas. Esteja aberto ao que é novo. As pessoas têm uma forte resistência às coisas novas. Só que o mundo está mudando. O mundo ele está em contínua mudança. Existem ferramentas para você fazer o teu trabalho melhor. Busque essas ferramentas. Você pode... eu vou trabalhar e vou cortar uma árvore. Você pode pegar um martelo, pode pegar um machado ou pode pegar uma motosserra. Um martelo, 6 meses depois, 1 ano depois, talvez você ainda esteja tentando derrubar a árvore. Um machado, talvez meio-dia de serviço. Uma motosserra, 30 minutos, você derrubou uma árvore. Então é a diferença entre você trabalhar com diligência de você trabalhar sem diligência. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, quem trabalha com mãos diligentes enriquece. Quem trabalha com mãos remissas empobrecerá. O que é trabalhar com diligência? É trabalhar com sabedoria. É trabalhar com inteligência. É você usar as ferramentas que estão a teu dispor. É não aceitar simplesmente porque ninguém fez, é impossível. Não existe impossível. Era impossível os homens correr 100 metros em menos de 15 segundos, mas hoje correm. Menos de 10 segundos. Hoje os homens correm. Olha os recordes que são quebrados por pessoas que quebraram esses recordes depois que acreditaram que era possível, mesmo quando todo mundo dizia que era impossível. Então você precisa estar aberto a estudar as tendências, a você antecipar cenários, que é pensar fora da caixa. Você não pode ficar só naquele pensamento linear, você precisa abrir o teu horizonte, você precisa aprender cada dia mais. Hoje a responsabilidade pela tua carreira não é da empresa que você trabalha. A responsabilidade da tua carreira é tua. Você é o profissional. Você é que tem que buscar o crescimento. Você é que tem que se preparar. Porque muitas pessoas, elas não estão preparadas para ser grande. Muitas pessoas, se hoje elas recebessem a oportunidade da vida delas,
elas colocariam essa oportunidade fugiria das suas mãos. Elas deitariam fora essa oportunidade, elas não aproveitariam o momento. Por quê? Porque não estão preparadas. Não se prepararam, não buscaram o crescimento pessoal, não têm vontade de crescer, não têm vontade de aprender. E aí a pessoa fica parada no tempo e chega a oportunidade, ela não está preparada e ela perde essa oportunidade. E então é preciso desenvolver competências como comunicação, aprender a trabalhar em equipe, organização, a aprendizagem contínua, criatividade, inovação, pensamento estratégico. Né? Você precisa aprender a viver o dia de hoje. Você precisa aprender a se adaptar ao mundo que nós vivemos. Então existe a estratégia do porco-espinho. Pode funcionar para algumas pessoas? Pode. Porém, existe a estratégia da raposa. Nem todo mundo nasce com espinhos, né? Ao ponto da pessoa poder se virar bem nesse mundo, tendo uma única estratégia. A verdade é que a maioria de nós somos como raposas. Nós precisamos a cada dia mais descobrir algo novo, viver algo novo, para poder sobreviver no mundo de constante mudanças. Se você gostou do meu vídeo, se inscreva no meu canal, deixe o teu like, comente e até a próxima. Tchau, tchau.